Vamos lá, galera. Vamos falar então sobre definição de arquivos. O que é um arquivo? Uma coletânea de dados, né? O local onde as informações estão armazenadas. Qualquer coisa que a gente salve no computador se torna um arquivo. Pode ser um arquivo de texto, um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo, né? São exemplos de arquivos. Salvou, vira um arquivo. Pegando a definição lá do Guia Foca. Arquivo é onde gravamos nossos dados. Um arquivo pode conter um texto, uma música, um programa, uma planilha, etc. O Linux, que é GNU, né, baseado em software livre, é case sensitive, ou seja, aqui é aquele detalhe, ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas dos arquivos. É uma característica do POSIX. O que eu quero colocar com isso, gente? Se você salvar um arquivo com uma letra maiúscula, vai ter que abrir colocando a letra maiúscula, né? Assim como uma senha, é comum as senhas terem diferenças entre maiúsculas e minúsculas. No Linux, tudo distingue maiúscula e minúscula, seja nome de arquivo, comando, é comum essa distinção. Então, regras para nomes de arquivos. Pessoal, posso ter nome de arquivo grande no Linux? Pode. Assim como no Windows, né? Embora as regras com relação à quantidade de caracteres são diferentes. Eu não vou falar do Windows, né? Se for o caso, você vai assistir a aula de gerenciamento de arquivos no Windows. Aqui é gerenciamento de arquivos no Linux. Os arquivos no Linux podem ter um nome com até 255 caracteres. Letras, números ou símbolos. O único caractere inválido é a barra. Por quê? Porque a barra é o separador. Então, quando a gente estabelece um caminho, tudo começa com uma barra, que é o que corresponde à raiz. A barra é o início de tudo, o início do caminho. Então, barra home, barra Renato, barra home, barra Renato, barra aula, ponto PDF. Exemplo. A barra, ela é um caractere inválido no nome, porque ela vai ser usada para separar a estrutura de diretórios. Então, é o único caractere inválido. O asterisco pode, a interrogação pode, todos os outros podem, beleza? O único inválido é a barra. Agora, um outro detalhe. Se você salvar um arquivo, colocando um ponto na frente, esse arquivo fica oculto. Como assim? Uma simples visualização não vai permitir visualizar o arquivo. Você vai ter que utilizar um comando que exiba arquivos ocultos. Você vai ter que propositalmente procurar o arquivo, né? Porque o objetivo de colocar um pontinho na frente é ocultar aquele arquivo para que ele não apareça numa listagem comum. Beleza? Vamos lá, provinha do CESP, TJ do Acre. No Linux, os nomes de arquivos podem ter até 256 caracteres. Já está errado, são 255, então já ficou errado. Por que ele colocou 256, gente? Porque na informática é muito comum a gente pensar em potência binária. Em 2 elevado a 8 é 256. Então, ele quis induzir aí ao erro. 256 é um número relevante na informática, mas não para a quantidade de caracteres do Linux. Então, vejam. Quando ele colocou aqui, um nome de arquivo longo separado por underline, isso torna o arquivo legível, né? Um nome fácil de ser visualizado. O sinal de mais é um caractere permitido tanto no Windows quanto no Linux. Na verdade, gente, esse nome, para mim, ele não é problemático, né? Lembrando que quem escreveu todo esse nome foi o próprio CESP, hein? Vamos lá. Um nome de arquivo longo, uma longa extensão é inválido. Não é inválido. É válido. Ok? Por isso a questão está errada. Pois o sinal de mais
é um caractere reservado e não pode ser usado. Gente, no Linux, o único caractere reservado é a barra. Então, errada a questão. Vamos continuar. Já falamos que o diretório raiz é a barra. Então, se o examinador perguntar representação, qual é o diretório raiz? É só a barra, é o início de tudo. Fazendo uma analogia, se eu for pensar lá no Windows, o diretório raiz é o C dois pontos, o D dois pontos, o F dois pontos. São as unidades de disco, são os diretórios raiz. No Linux, o início de tudo é a barra. Quando a gente escreve um caminho no Windows, a gente coloca lá C dois pontos contra a barra. C dois pontos contra a barra. No Windows é contra a barra, né? Usuários contra a barra. Então, você vê que a raiz do caminho é o C dois pontos. No Windows. Mas no Linux, a raiz do caminho é a barra. É isso que você tem que compreender. Então, esse é o diretório principal do sistema. Dentro dele estão todos os diretórios. Todos os subdiretórios, né? A raiz, então, é representada por uma barra. Legal. Vamos para a Prefeitura de Canavieira. Questãozinha lá do Piauí. Vamos embora. A respeito do sistema operacional Linux, assinale a alternativa falsa. Aí, a gente já vai ter que pegar mais conceitos. O que é um usuário root? Root, o que é isso? É o nome do superusuário, que seria uma espécie de administrador do sistema. Então, o root é o superusuário. Beleza? Isso está certo. Ele quer a alternativa falsa. Então, o conceito de root é o Deus no Linux. É o cara que vai poder criar, excluir contas, salvar em qualquer pasta. É o cara que vai ter um acesso restrito. Ele é o superusuário. Letra B. O diretório raiz é representado por um sinal de adição. Aí ficou horroroso. Por que horroroso? Porque a raiz é a barra. Gabarito aí, letra B de bravo. Letra C. Todas as outras são corretas, né, galera? O kernel é o núcleo do sistema operacional, beleza. A parte mais próxima do hardware. Shell é o nome genérico de uma classe de programas que funcionam como interpretador de comandos. Tela preta para a gente poder digitar ordens. Ele traduz os comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada pelo kernel, intérprete. Sem o Shell, a interação entre o usuário e o kernel seria bastante complexa. Só programador. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bravo. Uma coisa que a gente já tem que perceber, aí eu vou alternar para o Linux para mostrar para vocês. Olha lá, gente. Vou entrar aqui no meu Linux. Vou acessar o terminal. Então, terminal, que é o shell que eu vou usar no Ubuntu. Legal. A imagem é pequena, a imagem é pequena. É pequena, gente, não tem jeito. Vocês vão tentar. Esse é o terminal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Ampliar. Melhorou, melhorou. Ampliar. 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 Já é suficiente, né? O que eu quero que vocês percebam? Aqui, eu tenho o nome do usuário, arroba o domínio. Essa é uma sintaxe padrão, né, de um endereço, de uma URL. Quando a gente tem um arroba, o arroba em inglês representa em. Então, o usuário Renato da Costa em Renato da Costa. Aqui, gente, eu instalei a máquina virtual, eu botei o nome da máquina com o mesmo nome do domínio. Mas eu poderia ter no domínio estratégia diversas máquinas com usuários diferentes, né? Então, o meu domínio aqui é Renato da Costa. E esse usuário também é o Renato da Costa. Eu posso fazer o login com um novo usuário. Eu posso criar um usuário, fazer o login, e aí vai mudar esse prefixo, vai mudar esse primeiro nome. Beleza? Agora,
Se vocês observarem, na verdade, o domínio é isso tudo aqui, ó. Ele está botando o VirtualBox automaticamente porque eu estou usando o Linux numa máquina virtual. Agora, depois ele coloca esses 2 pontos, til e um cifrão. Eu quero chamar a atenção para o cifrão. Galera, o que o cifrão representa? Que eu estou com uma conta de usuário normal. Se eu estivesse usando a conta root, estaria aparecendo aqui uma tralha. Então, isso já é um detalhe para você prestar atenção lá no shell. Se estiver aparecendo, estiver terminando com o joguinho da velha, tralha. Significa que o seu usuário é o superusuário, é o root. Se estiver acessando com o cifrão, você é um usuário padrão. Galera, imagina só. Você tem um computador na sua casa e aí você instala o Linux. Você, que é dono do computador, que instalou o Linux, você vai querer usar uma conta de superusuário com tralha ou você vai querer usar uma conta padrão? Fala para mim. O que você de casa vai pensar? Responde. Cara, todo mundo pensa o seguinte: eu sou o dono do computador, quero ser o superusuário. Beleza. Se tu usar a conta do superusuário no dia a dia, seu computador fica vulnerável. Porque se alguém descobrir a sua senha, se um hacker invadir a máquina, se alguém capturar a sua senha, já era. Ele vai poder ter domínio sobre tudo. Então, em qualquer sistema operacional, não é recomendável o uso da conta administrador, da conta root, no dia a dia. É recomendável que você crie uma conta padrão com menos privilégios, com limitações de uso. E, óbvio, que você vai saber a senha do administrador, saber a senha do root, para se precisar instalar algum programa, se precisar fazer alguma modificação, você ter o acesso a essa permissão. Agora, no dia a dia, nunca é recomendável a utilização contínua de uma conta superusuário, de uma conta administrador, por questões de segurança. Beleza? Voltando. Se vocês observarem, no Windows, ele mostra lá C2 pontos, contrabarra usuários, contrabarra Windows, contrabarra Renato. No Windows, quando eu estou lá no prompt, aparece lá para mim todo o caminho. Eu sei onde eu estou. No Linux, esse caminho não aparece. Vocês observarem, ele está dizendo aqui o nome do usuário e o domínio. Mas eu não sei onde eu estou. Se eu quiser saber onde eu estou, eu vou digitar o comando pwd. Aí ele vai me dar o caminho. Olha lá o caminho. /home /Renato da Costa. Aqui ele me deu o caminho. Beleza? O que eu estou ensinando para vocês, então? O comando pwd. O que significa pwd? Escreve o caminho do diretório. Path Writer Directory. Vamos embora. Olha comigo. Comando pwd, Path Writer Directory. Retorna o caminho do diretório corrente. Ou seja, vai dizer onde você está. Nesse exemplo, eu estou no diretório Renato, que é um subdiretório de quem? Do Home. Que é um diretório para guardar os meus arquivos pessoais, os meus programas, tudo que tem a ver com o Renato. E aí, galera, só para ratificar, ó, será que vocês estão entendendo? Eu estou na dúvida aí. Vamos lá. Eu vou digitar de novo. pwd. Quando eu der Enter, olha lá o que vai acontecer. Erro. Por que ele não encontrou o comando? Porque eu digitei com letra maiúscula. E os comandos têm que ser digitados com letra minúscula. Beleza? Então, pwd escreve o caminho do diretório. O diretório Home. O diretório Home, ele é usado para quê? Para armazenar. Ele é análogo aos documentos do Windows. Antigamente tinha meus documentos, agora tem documentos. No Windows a gente tem a pasta documentos. No Linux a gente tem o diretório Home, que é o diretório padrão para você salvar seus arquivos. Então, Home também é chamado de diretório de usuário. Cada usuário vai ter uma pasta dentro desse diretório. Se eu tiver 2 usuários na máquina, eu vou ter lá
dois diretórios dentro do home. E é interessante saber que se você for um usuário padrão, você só pode salvar arquivos dentro da sua pasta. Você não pode salvar arquivos na pasta de outro usuário. Legal? Você só vai ter permissão para salvar arquivos na sua pasta. Isso é o padrão. Então, em sistemas Linux, cada usuário possui seu próprio diretório, onde poderá armazenar seus programas e arquivos pessoais. Gente, já vai decorando isso, porque adiante vocês vão ver inúmeras questões cobrando a funcionalidade de cada diretório do Linux. /home corresponde a documentos. No sistema operacional Linux, o comando que mostra o nome e caminho do diretório corrente, a gente acabou de ver, é o pwd, então gabarito letra B de bravo. Beleza? Todos os outros comandos existem no Linux. Todos os outros comandos existem no Linux. O cat pode ser para concatenar. O ls para listar arquivos e diretórios. O cd entra e sai de diretórios, né? É o change directory. Entra. Quando a gente coloca troca diretórios, a ideia de trocar diretórios é poder entrar e sair. Eu quero entrar no diretório, eu quero sair de um diretório, eu vou usar o cd. E o mkdir é o make directory. Make directory. Ou seja, cria diretórios. Cria diretórios. O cd troca, mkdir cria. Vamos ver? Voltei para o Linux. Quero limpar essa tela. Clear. Clear é só para limpar a tela. Beleza. Então, anota isso aí no caderno. Clear, limpa a tela. Agora, quero ver o que tem dentro desse diretório. Não deve ter nada, por quê? Tem alguns diretórios que já vêm por padrão. Área de trabalho, downloads, imagens, músicas, vídeos, documentos, modelos, público, legal. Aí, eu vou, por exemplo, criar uma pasta jogos. Eu quero ter lá jogos. Então, eu vou fazer o quê? mkdir jogos. Se eu observar agora, eu tenho um diretório. Aí eu vou botar ls para listar o conteúdo. Eu tenho um diretório agora chamado jogos. Vocês podem constatar aqui. Gente, eu poderia entrar no gerenciador de arquivos do Linux e arquivos. Usar uma tela parecida com do Windows. Olha que legal. Eu não sei para que eu estou ensinando aquilo, né? Era muito mais fácil chegar aqui, o botão direito, que nem o Windows. Nova pasta. Aí eu coloco aqui, ó. Riverhead. Pronto, criou a pasta Riverhead. Aí se eu quiser mudar o nome dela, eu aperto F2, que nem no Windows, para renomear. Né? É bem fácil de usar esse programa, que parece com o explorador de arquivos do Windows. O problema todo, gente, é que como existem centenas de distribuições Linux, cada distribuição tem os seus programas diferentes. E as provas não dizem qual distribuição vai cair. Comumente, não. Às vezes até cobram um Ubuntu. Mas, normalmente, elas omitem a distribuição. E aí, elas não cobram a interface gráfica. Elas cobram o quê? Elas cobram a linha de comando, porque a linha de comando não muda. Pode ser qualquer distribuição Linux. Em todas elas, mkdir vai ser para criar diretórios. Então, a gente vai, a partir de agora, começar a decorar uma série de comandos. E, óbvio, se você usa o Linux no dia a dia, você já sabe os comandos, vai se dar bem na prova. Ótimo. Se você não usa o Linux no dia a dia, você vai ter que decorar comandos. E aí, ressalto, é até bom para quem não sabe nada de informática, porque decorar comandos. Né? Eu estou entendendo. Ótimo. Eu não estou entendendo. Decora. mkdir cria diretórios.
ls lista o conteúdo de um diretório. Ok? Então, eu quero ver o que tem dentro, eu vou colocar ls. Vou limpar a tela de novo. Vou listar. Não quero mais o diretório jogos. Não quero mais. Então, o que eu vou fazer? rmdir jogos. Aí eu apaguei o diretório jogos. rmdir vai ser o remove directory. Vai apagar diretórios. Beleza? Eu desfiz aquilo que eu tinha feito. Vamos voltar para a questão. Então, eu mostrei o ls, cd, mkdir. O cd eu acabei não mostrando, né? Então, retomando rapidamente, ó, vou criar um diretório, mkdir, oi. Se eu quiser entrar no diretório, cd, oi. cd, oi. cd, oi. Entrou no diretório oi. Qual o objetivo do cd? Entrar e sair. Se eu quiser sair, eu posso botar pontinho, pontinho. Aí eu vou retornar para o nível anterior. Beleza? E essas sintaxes? Você vai aprendendo no Guia Foca, nas questões, na aula. Então, o gabarito aí, gente, quem mostra o nome e caminho do diretório corrente é o que? Letra B, PWD. No Linux, agora a gente vai para as grandes pegadinhas do CESP, hein? Atenção! No Linux, o comando pwd é usado para alterar a senha? Essa questão está errada. Por que o CESP faz isso direto? Porque quem não sabe nada, gente, quando vê pwd, pensa em password. E aí, erra a questão. Se eu quiser alterar a senha, a sintaxe é passwd. Olha lá, passwd. Aí eu vou mudar a senha. Aí eu tenho que dizer minha senha atual e colocar a nova senha. Então, o comando para... escolha uma senha mais longa. Eu não quero. Vou cancelar. Beleza. Cancelei porque eu não quero botar uma senha mais longa. Então, o comando pwd, vamos para a questão de baixo, de perito criminal da Polícia Científica lá do Ceará. O comando pwd no Linux possibilita ao usuário efetuar a troca da senha. Errado, gente. Por quê? pwd escreve o caminho diretório. Para trocar a senha é passwd. Lembrando que é tudo com letra minúscula, né? Passwd que é para troca de senha. Então, essa é uma grande pegadinha para o CESP-NB. Beleza? E aí, Universidade Federal do Piauí, as questões servem para documentar o assunto. Depois, quando você estiver estudando, você vai seguir a sequência das questões e vai lembrar. Um usuário deseja alterar sua senha. Como é que altera a senha? Password? Não. PS? Não. PSWD. Gabarito. Letra E. Olha o PWD lá. PWD é outra coisa. Escreve caminho diretório. Path Writer Directory. Também não é change, que é para troca. Não é isso. Então, o gabarito é o quê? Letra E de eco.